tudo. Calma. Deixa eu aceitar tudo. Boa noite, tudo certo? Ah, que ótimo, que ótimo. É bom quando chega alguém animado. Dizendo que tá tudo bem. Vamos aqui. Então, bora começar? Hoje, a gente ficou de falar um pouquinho sobre o feudalismo, as grandes navegações. Não sei se eu vou conseguir falar tudo que a gente estava projetado para hoje, mas não custa tentar, tá certo? Vou dar início falando um pouquinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui para de apresentar. Ali, canta. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deixa eu achar aqui. Massa, achei aqui. Vamos botar lá para apresentar. Apresentar. Uma janela. Pronto, vamos lá. Hoje eu queria dar início ao feudalismo e acabar com as grandes navegações. Lembra, tudo isso é meio interligado. A gente vai falar o fim de Roma, Roma se destrói, tá certo? Até quando Portugal e Espanha são independentes e por isso absolutistas. Vamos conhecer um pouquinho desse caminho do auge de Roma, a gente já falou, a queda de Roma, a o recomeço das cidades. As cidades retornam a ser importantes e retornam a ser o centro do mundo. Para isso, antes disso, eu botei formas de responder questões. Ah, tio, isso funciona para todas as questões? Não, mas ajuda bastante. Como, tio? Para provas especificamente de história, geografia, que pede conteúdo, pede que você decore um pouco, você aprende e decora o assunto, a gente pode responder a questão de três formas. A primeira forma que a questão pode estar errada é a forma de redução. Quando você pegar uma questão e tiver A, B, C, D e E, a grande chance de uma dessas A, B, C ou D ou E tenha reduzido o conteúdo. O assunto reduz. De vez de ele entregar tudo o que aconteceu ou toda a forma que aconteceu, ele reduz ou ele extrapola. Tio, como assim extrapola? Ele bota uma parte a mais. Lá na questão, na letra C, ele colocou uma coisa que não aconteceu. Ou ele inverte. Inverter é quando uma coisa acontece e ele inverteu como isso aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Apresentar agora uma tela. Ai, não. Vamos botar uma questão aqui. Essa aqui é o número 4 da nossa última prova. Durante toda a história, os homens criaram tecnologias, inclusive para proteger o corpo, buscando atingir seus objetivos. Podemos ver um exemplo disso na formação de militares desenvolvidas pelos romanos, chamados de tartaruga
ou textudo. Nessas formações, a aproximação com o inimigo era facilitada por grandes escudos empunhados à frente e acima do corpo pelos soldados, como podemos ver na imagem apresentada. Isso é um texto. Geralmente esses textos são bem cansativos, eles têm informações legais, tudo mais, mas ele só está ali mais para cansar, ele é cansativo. Ele bota uma imagem sobre o período da República Romana em que foram desenvolvidas as formações militares citadas. É correto afirmar que ele foi caracterizado por. Vamos usar aquela estratégia. Ou ele reduzir, ou ele extrapolar, ou ele inverter. Vamos ver se funciona. Já está aqui a resposta. Eu esqueci de apagar. Letra A. Então, já sabemos a resposta. Vamos para achar o erro nos outros, tentando usar esse macete. Letra B. Pelo governo dos grandes imperadores, que centralizavam o poder em todo o território romano. Ele pergunta sobre a república. Qual seria uma daquelas três opções? Facilmente a gente reconhece e é a inversão. Ele inverteu. Se é uma república, não tem imperadores. República geralmente tem vários, tem um presidente, mas vários governadores. Ele disse que o poder era centralizado, ou seja, ele inverteu o que ele falou. Na letra C, pela predominância de assembleias populares e democratas, conduzido por senadores e magistrados. Nesse caso aqui, ele extrapolou. Sim, é uma república. Uma república precisa ter o controle, o acesso da população. Mas a gente sabe que assembleias não aconteciam em assembleias populares não acontecia em Roma, ou seja, ele extrapola o conteúdo, ele bota como se tivesse uma coisa a mais. Letra D. Pelos conflitos entre os plebeus e os patrícios, até agora estaria correto, visando a libertação dos escravos. Se estava correto até ali, quando ele coloca um assunto a mais que não está correto, ele está o quê? Extrapolando. Então, isso seria uma extrapolação. Letra. Boa noite, quem está chegando aí. Pelos tratados de cooperação entre reis e senadores. Se é uma república, não existem reis. Ou seja, ele está invertendo. Funciona bastante usar isso. Você usar todos os três. Boa noite, tudo bom? Você usar todos os três, extrapolação, redução e inversão, ajuda bastante a gente ter noção de que onde está o erro, qual é o erro. Então tente na próxima tarefinha da semana. Não é? Facilita bastante, porque na hora que você está lendo a opção, você vai sair procurando o erro. Geralmente a gente procura o acerto. Se a questão é para achar a correta, tio, eu tenho que procurar a correta. Não necessariamente. Se você procurar o erro das outras, o erro na questão, na opção A, na opção B, na opção C, ou na opção D e na E, você vai cortar. E é mais fácil cortar do que você ficar em dúvida, mas essa está certa, essa está certa. Vê, ele botou alguma coisa a mais, ele reduziu, falta informação, ele inverteu. Se uma coisa é república, ele fala que tem rei, ele está invertendo o que é uma república.
Então, tente usar isso. Ajuda e facilita. Sabendo disso, vamos voltar para a nossa querida Roma. Aonde a gente parou, tio, semana passada? Roma tinha conquistado toda essa parte está pintada. Eu acho que essa cor é bege. A amarela tá em cima, reconheço amarelo. Isso eu vou chamar de marrom. Não me critiquem, por favor. E essa parte eu vou chamar de bege. Ih, faltou. Roma já tinha conquistado literalmente quase toda a Europa, norte da África e o leste e o oeste da Ásia. Não conseguindo, não satisfeito, ela continua a crescer. Mas em um momento em que o Império Romano não queria mais crescer, ela deixou de conquistar mais escravos. E a base da economia romana era os escravos. Junta isso para facilitar o controle desse mundo que era Roma, se divide Roma ao meio. O lado oriental, esse lado eu chamei de marrom, onde a sua capital era Constantinopla. Lugar ideal, lugar genial. Pois até hoje é o encontro, esse xizinho aqui, ó. É o encontro entre o mundo oriental, o mundo asiático e o mundo ocidental. O mundo romano. Lugar genial. A gente vê que a parte oriental sobrevive por muito tempo, ainda quase 10 séculos. Isso funciona porque, além de não necessitar de tantos escravos, a Roma Oriental não tinha problemas financeiros. Eles não precisavam tanto assim de grana. Contrário do lado ocidental, que por ter falta de escravos, eles sucumbiram. Tio, é sucumbir. Sucumbir é cair. Eles não conseguiram se manter, tá certo? Mas, tio, eles caíram para quem? Eles caíram para os famosos bárbaros. Tio, e nome pesado. Se a gente olhar a epistemologia, bárbaro é quem babucia, ou seja, macacos. Sim, é um termo pejorativo para o uso para os norte-europeus. Eram grupos familiares. José, sim, os dois lados tinham governos diferentes e governos independentes. Primeiro, capital em Constantinopla, a parte oriental, e a parte ocidental com a capital em Roma. Todos os dois eram totalmente independentes e todos os dois acreditavam ser a verdadeira Roma, semelhante ao que acontece hoje na Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tanto Coreia do Norte quanto Coreia do Sul falam que são as verdadeiras Coreia. E não existe outro tipo de Coreia, não existe Coreia do Norte. Existe Coreia, que é ela. Era mais ou menos o que acontecia aí. Vamos entender mais um pouquinho quem era esse povo germânico. Era um povo que vivia ao norte da Europa, muito bem organizados militarmente, mas poucos organizados em questão de sociedade. Lembra, a gente está falando de sociedade, um termo europeu, tá certo? Para entender assim, ali é a Europa e tudo que é semelhante aos povos europeus eram sociedade, eram civilizados. Os germânicos não, eram
bárbaros, aqueles que babuceavam, que não falavam nem grego, nem latim, tá certo? Mas vamos entender um pouquinho quem são esses povos bárbaros. Godos, visigodos, ostrogodos, francos, né, vândalos. Os vândalos são bem significativos. Até hoje, como a gente fala, alguém destrói a cidade, destrói alguma coisa do governo, a gente chama ele de vândalos. Para vocês terem noção quanto eles tocaram o terror em Roma. Eles eram fora da fronteira, tá certo? Eram germânicos. A gente tem ostrogodos, visigodos, godos, francos, teutônicos, vândalos, burgúndios, entre tantos os outros. Tinham economia agropastoril, ou seja, a economia dele era focado em agricultura e pastoril. Eles não tinham uma moeda, nem um comércio organizado, não tinham escritas também, como a gente entende hoje. Inicialmente politeísta. Tio, por que inicialmente? Porque a gente vai entender que com o tempo, principalmente os francos, que futuramente iam ser os franceses, se tornam católicos. Por isso a gente fala inicialmente. Não tinham propriedades privadas também no início, tá certo? E tinha o comitatus. Tio, que termo difícil, comitatus. Mas eu acho muito legal. O comitatus é quando você nunca deixa seu amigo na guerra. Os bárbaros são muito leais uns aos outros. E você nunca vai para uma guerra, seu amigo morre, seu amigo precisa de você e você deixa ele ali. Tem laços de lealdade e dependência muito grande, que a gente vai ver, isso vai ser usado no feudalismo. Tio, massa, até agora entendi. Os bárbaros invadiram Roma. Sim. E o que isso leva ao feudalismo? Vamos lá. Roma, a parte ocidental de Roma, cuja capital era a própria Roma, foi atacada diversas vezes. O ataque principal foi de. Ai, eu me esqueci. Lembrei? Átila o Huno. Átila o Huno era um povo asiático lá do meio da Ásia, veio para a Europa e começou a atacar o terror na Europa. Foi tão assustador que inicialmente os bárbaros não atacaram fortemente as cidades. Eles só pegavam posse pequenos territórios. Ao ser empurrados para dentro de Roma, Roma então padece. Tio, então o que acontece? Centenas e milhares de pessoas estavam em Roma. Essas pessoas, maioria pobres, maioria filhos ou ex-escravos, não tinham para onde ir. Não tinham trabalho na cidade de Roma. A cidade de Roma virou um caos, sendo atacada, sendo destruída. E aí, o que fazer? Vamos para a parte rural. A parte mais, entre aspas, segura de Roma. Mas, tio, eu estudei semana passada, a maioria dos territórios tinham donos. A gente está falando de grandes senhores de terras. E aí, o que faz, tio? Lembra que no começo da aula eu citei Constantinopla, a parte oriental de Roma, não precisava de escravo, e a parte ocidental, a parte do lado da França, Portugal, Alemanha, e aí? Eles precisavam bastante. Mas eles não tinham mais escravos. O que fazer? Vê a coisa se desenhando. De um lado,
temos os camponeses, ex-escravos, artesãos que estavam desempregados e a cidade não era mais segura para eles. E de outro, tinha um senhor de terra com muita terra e precisando que alguém trabalhasse. Se encaixa perfeitamente. Isso é o sistema de colonato. O sistema de colonato é quando o senhor da terra, geralmente, só geralmente um cara muito rico ou muitas posses de terra e sem ninguém para trabalhar para ele, absorve, faz um acordo com os colonos, com os camponeses, para que esses camponeses trabalhassem em. Exatamente, foram para lá. Foi uma combinação perfeita. Os camponeses começaram a trabalhar para os senhores feudais. Ah, tio, como escravos? Não especificamente. O sistema, a gente chama isso de sistema de colonato, onde eu permito que vocês trabalhem na minha terra, em troca eu dou a terra a vocês e segurança. A partir de agora vocês estão seguros, tá certo? Mas tem que trabalhar, vão produzir e uma parte da produção de vocês vem para minha mão. Isso é o início do feudalismo, como a gente conhece. Isso é o que o feudalismo. Mais ou menos, Chaféu, mais ou menos. Mais ou menos. Esse sistema de colonato é um sistema meio germânico. É mais ou menos daí. É lógico, é uma produção temporal, né? Cada tempo foi trocando o que significava cada coisa. Mas sim, a gente pode dizer é o início disso, da propriedade. Já que eles não tinham direito, os senhores não tinham direito de expulsá-los do local. Assim que foi aceito, eu teria até meus filhos teriam um local para morar, eu podia produzir e uma parte dessa produção ia para o senhor feudal. O que é feudalismo? Primeiro, o que a gente está entrando aqui é a baixa Idade Média. A Idade Média é separada em dois grandes blocos. Alta, a parte alta seria na qual os bárbaros criam reinos francos, ostrogodos, visigodos, e a parte baixa da Idade Média, a parte a gente chama do feudalismo, é assim escrita, tá certo? Qual é o modo de produção? O modo de produção feudal, onde existia feudo. Tio, o que é o feudo? Feudo é a base da produção na Idade Média. É as separações, os grandes castelos e as suas a área verde, né, para produção. Era o sistema produtivo da Idade Média. Outra grande característica é a relação de dependência pessoal. Tio, como assim dependência? Vamos lá. Existia uma dependência entre o senhor feudal e o camponês. O senhor feudal nada adiantaria se ele não tivesse quem produzisse. E nada adiantaria produção se não tivesse terra para ser produzida. Ou seja, o senhor feudal dependia do colono e o colono dependia do senhor feudal. Tá certo? Essa formação sempre cai essa pergunta e sempre todo mundo esquece. Se liga nisso, se liga nesse roteiro. Só o feudalismo não é uma criação só romana, também não é criação só dos povos germânicos. Toda. Boa noite, Ingrid. Toda prova vestibular, concurso, pergunta isso.
O feudalismo foi formado a partir de. Aí vai ter lá os povos germânicos e o sistema de colonato. Aí vocês vão sacando isso. De Roma, dos romanos, eles pegaram a parte do feudo, da estrutura de grandes terras. Tio, isso não é dos germânicos, não? Não. Os germânicos inicialmente não tinham a ideia de propriedade privada. O sistema de colonato e servidão também pegaram de Roma e o forte interferência do cristianismo, da religião cristã. Já os povos germânicos trouxeram a ideia de comitatus. O feudalismo só passou a existir também porque os reis tinham medo de invasores. Um pouco, Maria. A ideia de que Roma e. Desculpa. Lembra aí, um detalhe: feudalismo só acontece, como a gente estuda, na França e um pouquinho aqui na Alemanha. Tio, então não é no mundo inteiro, não ao mesmo tempo. Portugal e Espanha estavam controlados pelos muçulmanos. Itália também entra um pouquinho no feudalismo. Tio, foi o rei que teve medo? Um pouco. Não só os reis. A gente vai ver que existem os grandes senhores feudais que também tinham muito medo das invasões germânicas. A gente vai ver que essa fuga para o interior não só é responsabilidade dos germânicos, mas também, por exemplo, dos Vikings. Os Vikings, como é que chamam, também invadiram a Europa com total força. Quem já conhece os Vikings são povos nórdicos que eram conquistadores natos, grandes guerreiros. Mas a ideia deles era não possuir terra. A conquista deles não era por terra, era por dinheiro, mulheres, comida, tudo que tivesse como ser revendido de alguma forma. Ah, tio, então os Vikings também empurraram o pessoal para territorial, para a área do campo, sim. Então a gente tem muitas razões. Uma delas é essa aí também, o medo das invasões. Perfeito? Ah, deixa eu falar sobre os comitados, a ideia de lealdade. Nada aí era feita no cartório, tinha contrato. Um contrato mais importante é a sua fala. O que você faz é o contrato mais importante. Falou, tá falado. A ideia também de benefício, de recompensa aos grandes trabalhadores, tudo mais. Isso a gente já falou. Ah, olha aí a pergunta de Maria. Uma das principais características do feudalismo é o enfraquecimento do poder central. O rei, que era o imperador romano, que era super forte e imponente, perde seu poder. A cidade de Roma não era mais tão forte assim. Por quê, tio? Porque todo mundo criou, todo mundo não, vários senhores feudais criaram gigantescos feudos, todos protegidos e todos murados, tá certo? Ah, então devia ter um comércio bem forte. Total não, desculpa, uma ausência quase que completa do comércio. Uma das principais características é não ter um comércio tão ativo assim. O dinheiro quase que some. Olha o termo, quase que some. Ativo, então, como eles sobreviviam da produção? Cada feudo era sua produção era de subsistência. Subsistência é quando você só produz aquilo que você quer se alimentar.
E a terceira, uma das principais características, é a consolidação da Igreja Católica. A Igreja também, a maioria da subsistência era dentro do feudo, dentro do local, você produzir tudo e você se alimenta. Ah, tio, mas eu produzo arroz, feijão, não sei o quê, e o outro ali produz arroz e macarrão. Estou só dando exemplo. Existia esse tipo de escambo internamente, sim. Uma parte externa, não. Ali era o mundo, ali era seu mundo. Tudo que era para alimentação, roupa, vestido, tudo que fosse para você utilizar era produzido dentro do feudo. Massa? A Igreja Católica não só se torna uma senhora feudal importante, ela se torna a mais importante. Tio, como a igreja se torna uma senhora feudal, um senhor feudal tão forte? A ideia de que existe inferno. A partir desse momento, foi se mostrando que existia algo ruim se você fizesse algo ruim. Mas, tio, tu ainda não explicou como essas pessoas recebiam, uma igreja recebeu tanta terra para virar a mais importante senhora feudal. Pelo medo. Dizia, chegava assim, ó, tu tem um pecado aí? Tem, eu fiz alguma coisa errada e eu vou pro inferno. Não, vai não. Se tu me der uma terra ou um pedaço de terra, tá salvo. Isso fez a igreja adicionar, somar várias e várias e várias terras. Tio, lembra que eu estou falando terra, pois o, a moeda de dinheiro sumiu. O que caracterizava você como ser forte e imponente era a terra. Quantas terras você tinha? E, tio, vamos para cá. Como se organizava um feudo? O feudo geralmente é dividido em três partes. Lógico, fora o castelo. O castelo, depois do castelo, temos o manso senhorial. Geralmente eram as melhores terras do feudo. Geralmente era onde tinha a maior produção feudal. É por isso que os padres hoje em dia são proibidos de casar e terem filhos por causa da terra da igreja. Não, sinceramente, Micaele, esse acontecimento veio. Desculpa, gente. Veio uma contra-reforma. O começo da Idade Moderna. Tio, como aconteceu isso? Para quem não sabe, o significado da palavra padre significa pai. Quem é pai? Eles tinham responsabilidade de andar por toda a Europa fazendo missões religiosas, levar a religião. Só que, na parte do começo da Idade Moderna, vários padres tinham uma vida meio não muito religiosa, vamos dizer assim, só para não ofender ninguém, não muito religiosas. E a religião cristã estava passando por uma fase bem complicada. Para se reformular e não ficar tão mal vista assim, a religião cristã proibiu que os padres se casassem e tivessem filhos. É um pouquinho mais na frente na nossa história. Tranquilo? O manso senhorial é a parte onde está as melhores terras. Tio, quem trabalhava aí era o senhor? Não, era o camponês, que tinha, lógico, toda vez dar uma parte da sua produção para os para o senhor. A parte não, toda a produção era feita no manso senhorial, era dada ao senhor feudal. Temos o manso servil, que era a área
onde os camponeses viviam, trabalhavam e parte dessa produção era dada ao senhor feudal. E o terceiro era o manso comum, comum aos dois. Tio, mas só quem podia caçar e pescar nessa área era o senhor feudal. Os camponeses podiam cuidar de animais, colher frutas, verduras, mas não poderiam caçar, tá certo? E a organização social? Bem simples, bem legal. É uma sociedade rural, ruralizada, viviam na área rural. A economia é de subsistência, ou seja, tudo que era para o seu alimento era produzido por eles mesmos. E o principal tipo de riqueza era a própria terra. Quanto mais terra, mais dinheiro você tinha e mais importância você também tinha. A sociedade se separava em três, fácil. Clero. Clero, a função do clero era orar, rezar pelo bom e pelo futuro da sociedade. Temos a nobreza e sua função na sociedade era guerrear. Vocês verem, a Idade Média era um conjunto de várias pequenas revoltas, pequenas guerras, pequenas batalhas. Então, por isso, a nobreza, a sua função, ela nascia, crescia para ir para guerras. Temos a popularização, por exemplo, dos guerreiros nobres, e são os cavaleiros. Os cavaleiros são uma invenção romana, só se popularizou na Idade Média. Ah, por quê, tio? Vamos dizer que o nobre tinha 10 filhos. Vou colocar assim, homens e mulheres. O primeiro homem seria que ia ficar com a terra. E o segundo, geralmente, virava um cavaleiro ou um participante do clero. E lá embaixo temos camponeses e servos. Alguns livros, tanto que eu li, e algumas questões colocam lá também a posição dos escravos. Era comum? Não. Mas está aí citado. Citado. Outra grande característica era que era uma cidade estamental. Tio, o que é estamental? Pega essa palavra. Estamental significa que não havia mudança de classe. Um nobre não viraria, geralmente, um servo ou um camponês, e nem um servo ou um camponês cresceria para virar um nobre. Tudo é estável, estamental. Tranquilo? Vamos separar cada um e suas características. Vamos começar com nobres e o clero. Eram os que possuíam terra, tinham poderes militares. Então, a igreja era muito militar nesse período, tá certo? Cobrava impostos, ele era um dono do local, aplicava justiça, tá certo? Outro termo, e vocês precisam lembrar, é um termo de sucerano e vassalo. Sucerano e vassalo, todos os dois eram nobres, não existiam ou existiam em pouca quantidade, tanto sucerano ou vassalo, que eram camponeses. Não, eram nobres. O sucerano, geralmente, é aquele nobre que possuía mais terra. E para ter um aliado ao seu lado, eles davam um pouco dessa terra a ele. Um pouco geralmente devia ser muito, comparado às terras de hoje. E a partir disso, eles tinham um contrato selado, tanto de mão dada quanto de beijo. Lembra? A lealdade não precisa nada assinado, não. No qual o vassalo jurava entrar serviços militares ao sucerano. Toda vez que o sucerano ia entrar em guerra, ele chamava os seus vassalos para a guerra. Os vassalos aí iriam
com o sucerano e toda a sua tropa. E o sucerano jurava proteção ao vassalo e dava um pouco, uma parte de terra ao vassalo. Então, sucerano e vassalo, todos os dois são nobres, e tanto o sucerano quanto o vassalo, ai, susto, Jesus Cristo no poder, tinham é, essa troca entre eu dou uma parte do feudo, em troca você luta por mim e eu lhe protejo. Isso é a ideia de sucerano e vassalagem. Lembra a ideia de dependência? Um depende do outro e um tem que ser leal ao outro. Já os camponeses, servos ou livres, eles trabalhavam na terra, trabalhavam todos os dias para produzir o que eles iam se alimentar e dar uma parte ao senhor feudal. Eles tinham vários impostos, como covéias e bananidades, tá certo? Esses impostos eram para ser pagos 4 vezes por ano, uma vez por ano. Tinha imposto até se alguma pessoa da sua família morrer. Se uma pessoa da sua família morrer, você teria que pagar impostos, não o dinheiro, lembra, o dinheiro quase some, sim, produção ao seu feudal. Ah, tio, então meu pai morre e eu tenho que pagar ao seu feudal? Sim, pois na cultura medieval, se seu pai morreu, eu vou receber menos produção. Não era para ele morrer. Então, um cara que produzia, mesmo que seja um pouco a mais, se ele morreu, eu tenho uma produção a menos no total. Então, tinham vários impostos que teriam que ser pagos aos senhores feudais. Ai, meu Deus. Vamos lá. Cultura. Para a gente finalizar essa parte. Primeiro, a igreja foi o centro da cultura. A gente via, não podia nem morrer, mais ou menos isso. Exatamente. Aquela história de não ter um dinheiro nem para morrer, realmente se encaixou. Aí vamos lá. A cultura foi meio que centralizada nas igrejas. As igrejas que a maioria das produções foram voltadas para a igreja. Teocêntrica, como sempre foi. Teocentrismo é quando a cultura é em volta do Deus. Independente do Deus que seja, esse Deus que a gente está falando é do cristianismo, né? Eles toda a cultura, toda a vida era em volta do Deus, de Deus. Por isso a importância da igreja cristã para esse período, tá certo? Vamos lá, passar. Ah, bonitinho. Ah, sim, sim. Ah, eu passei errado, passei errado, passei errado, passei errado. Então, a gente tem dois grandes filósofos na Idade Média, que a professora de filosofia vai entrar mais, vai conversar com vocês mais sobre isso. Mas eu vou citar o nome dos dois. Santo Agostinho, que acreditava que a fé em Deus era a salvação, e a gente tem São Tomás de Aquino, que além de achar que a fé e a razão, a ciência e a religião deviam andar junto, ele acreditava no livre-arbítrio, tá certo? E condenava a usura. Usura é quando a gente fala que você cobra a mais do que o valor do produto. Geralmente a gente fala quando fala sobre juros. Juros é um tipo de usura condenada por São Tomás de Aquino. Professor de filosofia vai dar show sobre isso.
Vamos para a arquitetura. Uma das coisas mais bonitas de toda a nossa cultura, romântica e gótica. É, romântica por ser toda centralizada no. Lembra, ela é religiosa, tá certo? E gótica, escura, formada por arcos, pesada, densa. Quem já foi em uma igreja gótica, percebe, eu já procurou no Google, as imagens são frias, são escuras, mostram muito sobre o diabo, o demônio. Tio, por quê? A maioria da população na Idade Média não sabia ler nem escrever. Então, como manter essa população quieta? Bota medo nelas. Coloca o que vai acontecer se você for para o inferno, se você não respeitar a igreja, se você não pagar os seus impostos. Tá certo? Aí, ó, muito bonita. Imponente também. Ai, meu Deus, não tá passando. Mas, ai, meu Deus, calma. Aí, vamos lá. Tudo isso, então, começa a modificar. O tempo passa, tá certo? Aí, o feudalismo seguiu o seu caminho. Então, começa a ter várias renovações, mudança. Toda vez que tem um relativo período de paz, a população se multiplica. A, a, a população se multiplica. Então, a gente tem as mudanças pela modificação e pela multiplicação populacional. Toda vez que a população se multiplica, aumenta, a gente tem uma mudança na sociedade. E aí, Teu? É o professor. Oi. Ó, uma curiosidade aí para vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Porque nesse tempo, né, não existia encanamento e tal. Hum. Aí, nos primeiros andares, como eram os banheiros? Aí, descia por esse tubo e caía lá embaixo. Deixa eu mostrar aí no Aí, computador. Ah, meu Deus. Deixa eu mostrar aí, para facilitar. Aqui. É isso aí, Teu? diga aí. Aí, aí vinha o servo, né? Pra depois vir Uhum. limpar tudinho. É, Vê que diferença de hoje em dia. exato, exato. A gente Eu tô vive num muito nojo disso. Isso devia ser. Ai, meu Deus, não. Uh, Não, até só veio pra manchar nojeira. Ai, nojo. Aí vamos lá. A população se modifica, aumenta. A gente tem, depois de um tempo, uma expansão da área do cultivo, devido a derrubadas de pântanos, de floresta. Ou seja, a gente tem mais espaços para cultivar. Assim vai ser. Então, eu fiquei com muito nojo, né? Vocês vão ver, piora talvez. Então a gente tem a expansão da área de cultivo e também a gente tem um desenvolvimento de inovações para fazer todo esse caminho, gente, fininho. Sim, sim, pinico, banheiro interno, são coisas e são revolucionárias para
para a sociedade. Hoje nem dá sentido, né? Mas, meu nome, normalmente foram bem revolucionários. Fala em revolucionária, a gente tem inovações de técnicas, tipo o sistema trienal. É o sistema de troca em produção, que é esse aqui, ó. Ou seja, você produzia em um lugar aveia, trigo no primeiro ano e deixava a área 3 em repouso. No segundo ano, você ia invertendo. Isso é sistema de rotação trienal, na qual é invertido a produção. Isso melhora em muito a produção. Começa-se, então, a produzir muito alimento para uma boa quantidade de gente, tá certo? Tanto o sistema trienal como... Ai, meu Deus, eu não sei mexer nisso. Como a charrua, essa aqui, ó, são inovações. Ou seja, a produção começa a aumentar em muito. Se tem mais comida, pode ter mais população. Ou seja, tinha muita gente para produzir alimentos. Se a gente tem muito alimento e muita produção, então tem como começar a ter vendas. Lembra? Era um momento agora de relativa paz. Eu estou produzindo muito, 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 muito mais. Então eu posso pegar essa produção e começar a vender. Inicialmente, essas vendas aconteciam em pequenas feiras comerciais. Existia liberação de você pegar a sua produção, ir lá e inicialmente trocar. Ó, eu trocava, eu produzia o que eu levava para produzir por alguma coisa. Mas o que, tio? Ah, existe a volta dos artesãos. Aquele pessoal que produzia sapato, roupa, tudo que era necessário para a vida, começou a ter ao retorno deles. Eu ia lá, um arroz, feijão, e trocava por roupa, por exemplo. Lembra que geralmente na história, na Idade Média, o pessoal só tinha uma, no máximo duas roupas. Então agora tinha gente que produzia e trocava em pequenas vilas, e essas vilas, esses artesãos foram ficando, ficando, ficando. E aquilo acontecia 4 vezes por ano, começou a ter muitas e muitas vezes por ano. Fora isso, rotas comerciais voltaram a ser confiáveis. Várias rotas comerciais não eram usadas mais pelos perigos dos invasores. Agora não. O comércio começa a se reerguer. O dinheiro volta a ser importante. Muito porque, a partir desse momento, tinha-se o que comprar. Existiam feiras, depois o próprio comércio tinha a troca. Então o dinheiro volta a valer. Mas que dinheiro, tio? Já não existe um governo centralizado. Vários tipos de moeda. Moedas bem diferentes. Por isso, surgiu, a partir daí, a ideia de cambista. Cambista é quem faz o câmbio, troca o tipo de moeda. Você vinha de longe para essa feira e precisava trocar sua moeda por uma moeda e funcionava localmente. Como você fazia isso? Você ia nesses cambistas que estavam sentados em bancos e entregava o seu dinheiro e ele fazia a troca. A partir desse momento, esses caras são chamados de banqueiros.
Banqueiros, é um termo que a gente usa tanto hoje, entre em banco, né? É, na Idade Média, quem sentava em bancos e fazia o câmbio do dinheiro. Por isso o nome, banqueiros. Nada a ver, né? Muito legal isso. Daí começou a existir as cidades. Aquilo que era temporário, você saía do feudo, ia para a cidade, participava da feira, fazia troca, você votava. Mas sua família inicialmente era de 10 pessoas, tem 30. O que fazer então? Com 20 pessoas, já a produção era muito superior já. Então, a maioria dessa população começou a aprender vários e vários ofícios. Ou seja, além de próprio comerciante, muita gente aprendeu a ser artesão e ficar fazendo troca e escambo ou até venda e compra na cidade. Mas por que voltar para o feudo? Já que nem eu não sou travado lá, não tenho obrigação lá, e eu posso ficar na cidade onde está tendo troca e compra. Para quê? Então, a cidade começou a se reerguer, a crescer, a voltar à sua importância. Comércio, artesanato fez a cidade ressurgir das cinzas. Mas esses comerciantes e artesãos era um termo até muito estranho. Banda voou, todo mundo poderia ser comerciante e artesão? Não necessariamente. Você teria que participar por etapas, pois tanto os comerciantes quanto os artesãos tinham, a gente chama de corporações. Corporações, trazendo para o dia atual, são os trabalhadores unidos para proteger a economia local. Tanto comerciantes que não autorizava outros comerciantes de outros lugares virem para a feira, para a sua cidade, vender produtos mais baratos, como também não autorizava ninguém a vender produtos de ruim ou de péssima qualidade. Ou seja, existia um controle tanto para os artesãos quanto para os comerciantes. Todos os dois eram controlados. Por exemplo, os comerciantes, os artesãos, que para você virar mestre artesão, você teria que começar como um jovem aprendiz. E jovem aprendiz ia primeiro fazer o mais básico, que era pegar alimentos, pegar roupa, cuidar da casa do mestre. Depois ele fazia uma prova e virava oficial. O que é um oficial? Um oficial, um aprendiz e poderia trabalhar com o material. Depois de oficial, ele virava mestre. Lógico, esse mestre teria toda a proteção da sua corporação. Por exemplo, se ele morrer. Se ele morrer, a corporação sustentava sua mulher por um bom tempo. Ou um comerciante que se fosse fazer uma rota comercial muito longa, ele poderia depositar o seu dinheiro, receber um papel dizendo, oh, esse dinheiro é para ser pego por tal pessoa em tal lugar. Fazia todo o caminho sem dinheiro no bolso, ou seja, não seria tão perigoso assim, e ao chegar nesse lugar, ele receberia o dinheiro de volta. Isso, lógico, são pontos positivos. A gente tem a volta do comércio, volta das cidades, volta das vilas.
muito por causa da volta das cidades, das alimentações, a produção ser bem maior, tinha muita produção. A produção estava em grande escala. Vamos falar agora do termo intermediário para o fim do feudalismo, que são as cruzadas. As cruzadas, a gente tem que falar motivo oficial em que a igreja dizia que era uma luta contra os muçulmanos que tinham conquistado Jerusalém. Jerusalém era um dos centros cristãos mais importantes. E os muçulmanos o tinham conquistado. Então, cabia à igreja retornar o seu poder e reconquistar Jerusalém. Como fazer isso? Chama-se os cristãos. O Papa Urbano II chama todos os cristãos aliados a si e disseram: vamos à guerra. E isso foi feito. Vamos falar do motivo real agora. Todas as partes da sociedade tinham o seu motivo para se introduzir a essa batalha. Os mercadores, e eram agora conhecidos como burgueses, lembrando que burguês é quem vive em burgos, tá certo? Então, esses comerciantes acharam uma boa saída de ir lá para o Oriente pegar comida, produtos, especiarias e retornar à cidade. Agora sim poderiam ver, iam receber indenização. Exatamente, né? Os nobres queriam as terras que fossem conquistadas. E os camponeses queriam a benção de Jesus, a benção do Deus, pois quem iria para a guerra era um escolhido de Deus. Mas a gente acredita que nem tudo é flores, já que muita dessa igreja foi a parte econômica. A gente tem o surgimento dos grandes, eu vou dizer assim, teorias da conspiração, tá certo? Por exemplo, os cruzados. Os cruzados tinham esse nome e tinha toda a parte, uma cruz no peito. Esse nome é a da cruz no peito que eles tinham. Mas a gente tem o surgimento, por exemplo, dos hospitalares. Quem são os hospitalares, tio? Hospitalares é uma companhia também das cruzadas. Ai, Jesus! Das cruzadas que falavam alguma coisa. Eu tô ouvindo um barulhinho. Tu. Acho que foi meu fone e foi pro mundo agora. Nisso, a gente vai fazer o seguinte. Vai descobrir que existem 7 ou 8 cruzadas. Várias cruzadas têm ideia mais econômica do que religiosa, tá certo? Uma das cruzadas foi a cruzada das crianças. Eu acho que, se eu não me engano, é a 5ª cruzada, que, por acreditar que as crianças eram anjos, elas foram como representantes dos cristãos para a guerra. Ou seja, pegaram um monte de criança e botaram para ir para a guerra. Vai para a guerra. Então, a gente tem um lado meio negativo nas cruzadas, tá certo? Mas existem os lados positivos. Primeiro é um aumento do comércio. Agora, tanto quem vem lá do Oriente para o Ocidente, e tanto quem vai do Ocidente para o Oriente, existe uma abertura
entre esses dois lados. A busca ainda maior por especiarias. Para quem não sabe, a Europa tinha um grande costume de comer sem sal, sem açúcar, sem pimenta, sem os, como vou dizer assim, sem temperos. Então, as especiarias que vinham lá da China vinham com muitos temperos, comida, e foi utilizada de bastante forma pelos cruzados para aumentar o comércio. A gente tem o aumento do comércio tanto por terra quanto por mar, tá certo? E a própria nobreza, aquela forte senhora feudal, perde um tiquinho do seu poder. Como, tio? Como ela perde? Pois os cruzados não ganharam a guerra. E por isso, vários nobres foram mortos, ou perderam força, ou ficaram endividados. Endividados por quem, tio? Pelos burgueses. E para se armar, ficar todo galanteador, eles gastaram, desculpa, muito dinheiro. Vamos para a parte negativa que também causou o fim do feudalismo. O primeiro motivo seria as crises, doenças e revoltas. Algumas provas, principalmente do ensino médio, perguntam quais são as razões que fizeram a Idade Média cair. Primeira é a crise. A gente teve um período muito longo sem chuva na Europa. Não, muita chuva, fazendo com que a plantação do local não fosse mais viável, trazendo fome e, principalmente, muita gente morre. Não é exagero, não. Morre de fome. Fora isso, como o Matheus mostrou, a higiene era meio pesada. Era muito ruim. Se você fizesse cocô, xixi em um local, você não tem esgoto, tá certo? Não tem, mas chama encanação tigre, como a Micaela falou. Não Saneamento tem. básico, né, professor? Ele ia pegar um balde e jogar na rua. Isso atraiu muito rato. E esse rato, que era comum nas cidades medievais, fizeram com que existia uma das maiores doenças que a gente já ouviu falar. Mas eu vou falar com ela com mais calma. Outra coisa é as revoltas camponesas. Essas revoltas camponesas foi quando os nobres e perderam dinheiro e perderam força para reter esse dinheiro. Não, e Job, pensa só. Lá, as maiorias das cidades eram próximas a rio. Um cara lá em cima do rio fazia cocô no rio mesmo. E tinha um cara ali embaixo tomando banho para se molhar, ou lavando a roupa. Imagina, era um dia. Devia ser horrível. Isso Que fez nojeira. ficar. Tomar banho com coliformes fecais. Primeiro vamos falar da nossa peste negra. Uma das maiores doenças que existiu. Matou 2/3 de toda a população romana. Lembra que tio no começo falou sobre a contra-reforma religiosa, que a religião estava Ô, passando professor. um momento bem complicado. Vocês lembram? Professor? Joab? Professor? Oi, tô ouvindo. Essa peste negra é aquela que foi causada pelo aquele... que o pessoal chama de pulga, bicho de pé, sei lá. Ou eu tô enganado? Da pulga do rato, do carrapato do rato. Ah, Porque como lá era muita falta de higiene, muita gente em um só lugar, era muito fácil
ter morte. Mas eu vou falar da peste negra do seu início. Tio, como foi que o início aconteceu? A gente sabe o primeiro relato da peste negra na Alta Idade Média, lá para 1800, 700, quando era um ato até comum, quando alguém queria atacar um castelo, ele pegava corpos de gente morta, geralmente morto por doença, e jogava dentro do prédio. Pegava uma pessoa morta e jogava dentro do castelo. Geralmente, por ter uma qualidade de vida muito ruim fora, você está atacando um castelo e você está morando em um lugar horrível, essas pessoas tinham muitas doenças, principalmente caganeira. E ao ser jogado depois de morto para dentro do castelo ficava uma peste, e frieza, isso era vida, era baseada na religião. Então, bota fé, velho. Vocês sabem, são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Guerra e Fome é um dos 2, né? Aí me perguntaram, tio, foi daí que os padres não podiam casar? Sim. Vê só, vê se vocês entendem comigo. A igreja, para eles, era um lugar mais santo. Era um lugar mais, vou dizer assim, mais santo. Vou usar esse termo aí, tá? Um lugar mais santo. Você entra na igreja para pedir para não morrer, ou para os seus familiares não morrer, de uma peste e tá comendo tudo e todos. Aí você vê, e próprio padre estava doente. Onde a religião, o padre, que em tese é um representante de Deus, é um lugar puro. Sim, sim, um lugar puro. O lugar é puro. Depende das pessoas que fazem o que faz para ser ou não. Aí, mas é um lugar puro. Isso fez com que muita gente desistisse da religião. Como assim? Se o padre, que é o representante de Deus na Terra, tá morrendo, porque eu não sei se vocês já viram fotos de peste negra. A peste negra é um vírus. O seu vírus, ele tem contágio por ar e ele destrói o corpo da pessoa. Sai apodrecendo quase o corpo inteiro, até destruir tudo. Ela é uma infecção também respiratória, tanto quanto a Covid-19. E o problema nesse momento, hoje em dia, a gente tem cura. Num tempo não existia, tá certo? O máximo que a gente vai ver são esses médicos. Quem já viu esses médicos entende que eles acreditavam que esse bico, primeiro eles eram emissários da morte. Se um lugar chegava um médico desse, com esse biquinho, era para dizer assim, deu ruim. Alguém vai morrer ou alguém já morreu. Eles usavam esse bico e botavam um tipo de filtro na ponta, pois acreditavam que esse filtro ia limpar e eles não iam passar a doença. Eles não são medievais, eles são modernos, eles são da próxima estrutura que a gente vai ver, tá certo? A gente vai falar na próxima... Não, dá para falar nessa. Sobre todo esse problema. A sociedade estava passando por revoltas, por doenças, por fome. Tivemos as cruzadas e tivemos a volta do comércio e das cidades. Quem tinha poderes de terra na idade feudal, agora quase não tem. O poder agora tem mais grana. Quem pode comprar e quem pode poder. Quem era que estava começando a ter poder? Os burgueses. Que para eles não era muito legal essa ideia de troca, de moeda, cada lugar ter seu peso, cada lugar ter sua medida. Então, esses burgueses eram horríveis. Eu, se eu visse um negócio desse, até hoje eu corria horrores.
Então, gente, a próxima aula a gente vai falar sobre o Estado moderno e absolutista, tá certo? E a gente vai falar sobre as grandes navegações. Não, não resolvia, pois uma gripe ou um Covid-19, só usar máscara e não ter higiene não adianta de muita coisa. E muita gente passa o dia com a máscara e faz, não, tô suave. Aí, a primeira coisa que faz é tocar no nariz. Não resolve muita coisa. Mas sim, evitava bastante. Tó, vem cá, Tó. Ah, eu quero mostrar a vocês porque eu tava olhando pra trás. Ele tá aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele não tá querendo vir, não. É meu cachorrinho. Vem cá, Tó. Vem Ele cá. só me obedece, não existe. Isso é verdade. Vem cá. Vem cá. Ai, ele tá fugindo. Vem cá. É. Ele tá querendo pegar a meia dele, mas não tá. Vem cá. Vem cá. Olha ele. Ih, fofinho. Olha, pessoal. Olha o meu Shogun, pessoal. Olha o meu Shogun, pessoal. Olha o meu Shogun. Eu sou gigante. Eu sou gigante. É. Aí ele tá querendo sair, porque alguém chegou em casa. Ó, o brinquedo favorito dele. Uma meia. Vocês acreditam? É, ele é muito fofinho. Aí ele tava mexendo alguma coisa ali atrás, olha, entregando a minha aqui. Ah, vou pegar. Pronto, gente. Eu espero. E hoje foi também muito conteúdo, muito assunto. Somente Idade Média e feudalismo são os assuntos bem conteudista para a gente saber. Mas ele é tranquilo. Nada, um bom estudo, porque ele é muito estrutural. Por não ter assunto, começo, meio e fim, ele é mais estrutura, dá para vocês entenderem sociedade, economia, o que foram as cruzadas, quais foram os motivos para o fim do feudalismo, por que o comércio retorna, por que as cidades retornaram. Vão sim, amanhã eu botarei no grupo junto com o YouTube. É, quem conseguiu agora, na hora que eu fui fazendo essas perguntas, responder, top. Já entende, ó. Por que o fim do feudalismo? Três motivos. Crise do fome, a gente pode falar as doenças, o retorno das cidades, as cruzadas, o retorno do comércio. O que são as campanhas comerciais? Para que elas serviam? Tá certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido. Tranquilo. Agora eu vou ter que passear com ele. Ele tá aqui há meia hora. É, espero que todo mundo tenha entendido. Amanhã colocarei o vídeo no YouTube, tá certo? Colocarei a atividade amanhã. E até a próxima, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Obrigado, obrigado. Ai, Jeff, tá fofo. Até, gente. Obrigado também, Vitória. Vocês são muito legais. Daniele, obrigado. Até a próxima, gente. Valeu, Janderson. Obrigado, digo eu, Bruna. Obrigado, Maria. Até, Lícia. Então, ó, qualquer coisa, mandei as ordens, tá certo? Tchau, gente. Professor? Saiu.